Olá, sejam bem-vindos ao Inclassificáveis. A minha convidada de hoje, ela faz parte dessa equipe. Ela é maquiadora, dançarina, ela é multiartista, gente, ela é maravilhosa. E ela vem contar histórias aqui pra gente, principalmente o que é break. Você sabe o que é? Não? Então fica aí que você vai descobrir com a gente no programa. Eu sou Bruno Ferraz, meu cabelo hoje tá de escova, tô com um brinco grande prata, minha unha é preta e dourada, alguns anéis, tem até um broche em mim hoje. Nós estamos no Teatro de Sobradinho, aqui atrás da plateia, cadeiras pretas e tapete vermelho. Olá, eu sou Sandra Kelly, sou big girl, dançarina. Eu sou uma mulher branca do cabelo preto liso até o ombro, com uma franja e mechas loiras perto das orelhas. Tenho um brinco dourado grande que acompanha meu cabelo. Eu tô com um vestido azul com listras brancas nos braços e tô com um batom vermelho. Gata, seja muito bem-vinda ao Inclassificáveis. Obrigada. Que bom que você está aqui, que delícia. Obrigada. Bom, você falou Big Girls, a gente sabe, você é das danças urbanas. Sim. O que é breaking? Explica pra gente, o que é essa dança, como é que ela te move? O breaking é a dança original do hip hop. Então, foi a dança que partiu ali dessa origem, de quando tudo começou, quando o hip hop se fundou, lá nos anos 70, no bairro do Bronx, no sul do Bronx mais especificamente, numa época onde tinha muito desemprego, muitos imigrantes, muita gente ali deslocada. Teve uma crise muito grande, né, de baixa qualidade de vida, de muita... Sabe o que eles faziam? Sabe aqueles conjuntos habitacionais, tipo que tem aqui em Brasília, inclusive, né? Quando eu dava lá na escola, eu até falava isso. Ah, sabe ali o Mangueiral? Ali no Itapuã, no Paranoá, não tem aqueles conjuntos que tem, né? Tipo, eles ganhavam não, né? Eles tinham esses apartamentos e eles ganhavam um seguro habitacional se acontecesse alguma coisa com um apartamento, que era uma coisa meio que um seguro, né? E aí eles começaram a incendiar os prédios, os apartamentos. E aí aquilo virou um cenário meio de guerra, sabe? E aí, tipo, inclusive tem muitos filmes que retratam essa época, assim. E aí virou um lugar muito inóspito, assim, muito ruim de se viver, de se morar, assim. É uma periferia, que já era, né? Periferia que a gente fala, né? Que é aquele bairro que é distante mesmo do centro ali de Manhattan e tal. Tinha que pegar um metrô que demorava, enfim. E aí eles começaram a fazer as manifestações, né, deles, artísticas, as coisas que não tinham que se fazer, né, além das coisas que aconteciam, tráfico de drogas, muito roubo, muitas gangues e tudo mais, não tinham muito o que se fazer. Então as crianças, né, os adolescentes, eles começaram a partir dos imigrantes latinos, que tinham muitos, inclusive e jamaicanos. Em que ano que surge o breaking? 74, por ali, início, 70. Final de 70, início de... meados de 70. Sim. E aí os jamaicanos, eles tinham já na Jamaica os sound systems, que chamavam, que era aqueles, tipo os laserzão daqui do Brasil, que a gente botava aquelas caixas de som e tal. E aí a galera botava essas caixas de som e juntava na quadra. E aí eles começaram a chamar essa pessoa que juntava as caixas, os discos, toca-discos, que era o cara que brincava com os discos, então era o disc jockey, que é o DJ. E esse DJ chamava o mestre de cerimônias, que era o MC, para narrar o que estava acontecendo. Então ele ficava no microfone fazendo o rap, que é o Rhythm and Poetry, que é o ritmo e poesia. Ele falava as coisas que iam acontecendo, fazendo uma poesia. E aí, com essa poesia acontecendo, ele também chamava as crianças que estavam ali, imitando os passos de outros bailes que eles também faziam. Tinham bailes de danças latinas, de mambo, salsa, funk soul, né, aquela coisa do James Brown e tal, mas principalmente danças latinas. E os pais dessas crianças faziam essas danças que eles trouxeram
das diásporas, tanto africanas quanto latino-africanas. E eles faziam todas essas danças e essas crianças não sabiam imitar e fazer os passos, que alguns eram bem difíceis. E aí eles começaram a improvisar esses passos. E aí eles começaram a criar uma nova manifestação cultural ali, porque já tinha a música, o DJ tocando, o MC ali falando, e ao mesmo tempo também aconteciam os writers, que eram os grafiteiros, fazendo os desenhos que eles, tipo, já vinha, o grafite foi o que surgiu bem antes até, bem antes, né, com a manifestação artística mais antiga, né, que é as artes visuais ali, as pinturas nos muros, nas paredes. Quando chega enfim. no Brasil esse estilo de dança, de música e tudo mais? Na década de esse 80, movimento? por aí, lá em São Paulo, na São Bento. Tem registro também, tem documentários que dizem que também em BH também surgiu até um pouco antes. É um estilo originalmente dos Estados Unidos, ele é norte-americano. Porém, é como a nossa capoeira é uma manifestação, né, afro-latino-diaspórica. Então, ela veio ali da África, de toda a cultura africana, enfim. Como também o breaking também tem muito da capoeira, a capoeira surgiu no Brasil. Então a gente brasileirou, né? O breaking chegou aqui americanizado. Mesmo lá nos Estados Unidos já haviam capoeiristas, inclusive, nesse surgimento, inclusive. Existem até estudos acadêmicos que falam da capoeira lá no surgimento do breaking e fazendo toda uma influência, assim, sabe? É muito legal, né? E a gente falando de breaking, eu sou péssimo em inglês, não sei e resisto a não aprender. Mas de qualquer forma, Big Girls é um movimento break que tem as garotas, meninas. Isso. Eu quero que você me conta como é que é isso, onde é que surgiu, enfim. Nesse cenário onde surgiu lá que o MC, o mestre de cerimônia, chamava a criançada para dançar, é muito importante lembrar que o DJ, o Kool Herc, que foi o cara que lançou, tipo assim, ele fez uma festa de aniversário que quem estava produzindo, inclusive, era a irmã mais nova dele, a Cindy Campbell. E aí, ou seja, já existiam mulheres desde o início, desde a sua fundação, sabe? Fazendo as festas acontecerem. E isso foi muito invisibilizado. Ela era uma Big Girl, foi uma das primeiras Big Girls. E a Cindy, ela fez essa festa, e aí, tipo, na hora que os MCs iam chamar a criançada para dançar, que era justamente na hora que tocava a parte da música, que não tinha ninguém cantando, que era quando o MC também falava e fazia poesia. E aí ele fazia o rap e tal. E aí eles chamavam, agora venham os Breaker Boys e as Breaker Girls. Então eram as meninas que dançavam breaking e os meninos que dançavam breaking. E aí abria aquela roda e aí eles começavam a improvisar os passos que os pais faziam imitando os passos de salsa e mambo. Faziam em cima, eles faziam no chão. Eram bem parecidos, inclusive, sabe? Tipo, muitos dos passos vêm desse lugar. E aí, então, como é que é ser Big Girls aqui no Brasil? Como é que Cara, difunde? é um desafio, assim, é bem difícil. Difícil? Em que sentido? É uma dança que exige muita persistência, é muita resistência também, para você conseguir alcançar o que você realmente quer e o que você vê, que são passos muito difíceis, que exigem muita força. E no começo existiam mais homens e foi se dando mais visibilidade para os passos mais que os homens dominavam mais. Não é que mulheres não façam, muito pelo contrário, elas fazem com maestria. Tanto é que se você for ver hoje em dia no que aconteceu as Olimpíadas do ano passado, assim, 2024, as mulheres têm o nível, assim, é uma dança, não é uma dança masculina, sabe? Eu lembro que eu dei aula em creches e eu lembro que quando eu ia mostrar a dança que eu fazia, muitas meninas falavam isso, é dança de menino. Dali já vinha, sabe, tipo, desde sempre é uma dança muito masculinizada, que é apontada como se fosse realmente só uma dança para homens, sabe? Tanto que tem até gente que fala a dança b-boy e não a dança breaking. Por isso que a gente bate tanto na tecla para falar a dança breaking. Tanto que nas Olimpíadas também tinha essa coisa de falar não é breakdance, é breaking, porque o breakdance foi um termo que foi utilizado na década de 80, quando surgiu ali os filmes de Hollywood que misturavam outros estilos de dança que hoje se dá às danças urbanas, né? Então o breaking dentro das danças urbanas, ele é a dança original do movimento hip hop. Você já começou na dança há alguns anos, tem uma estradinha aí. Mais de 20 anos. Mais de 20 anos?
Eu ia fazer uma piada, não vou. Mas escute, Pode fazer. você circulou não só Brasil, você foi mundo afora. Como é que é isso? Como é que é levar os seus movimentos, a sua arte, que é difícil, né? Tipo, tem todos essas lutas, esses percalços que atravessam a gente. E como é que é, de fato, circular por aí, enfim, se Cara, apresentar a primeira em públicos vez pelo que eu mundo? fui foi assim, parecia que eu tinha ganhado na Mega Sena. Porque, assim, eu sou cria da Ceilândia, eu nasci na Chaparral, aqui em Brasília, quem não conhece sabe que é uma periferia, né? Barra pesada, assim, e aí morei na Ceilândia, morei no Maranhão. Aí eu fui mudando muito dos lugares porque a gente pagava aluguel, então a gente tinha que sempre estar mudando para dar conta de pagar e não poder pagar o que todo ano aumentava, né, e tal. E aí eu vim de um lugar que eu nunca tinha saído para muitos estados, nem nada disso, assim. Conhecia no máximo, assim, eu tinha ido morar no Maranhão, viajava 3 dias de ônibus para chegar, porque o meu pai era de lá. E aí, assim, eu fui criada na periferia, então eu não tinha essa coisa, tipo, a gente assistia em vídeos, eu acho que eu nunca nem sonhava, assim, falava, nossa, eu ia sair do país para dançar, sabe? E, né, aquela menininha que assistia o Flashdance e imitava a Xuxa, nunca imaginava que eu ia poder. E aí uma vez, a primeira vez Gente, foi eu também tenho a Xuxa de referência, é referência, incrível. o show da Xuxa. É, Incrível, maravilhoso. né? E aí, quando a gente conseguiu pela primeira vez sair do Brasil, que foi Você para foi pra Portugal, onde? e foi um intercâmbio cultural do Aham. Ministério da Cultura, né, na época, né, que existia hoje voltou a ter esse tipo de incentivo, e a gente foi com esse projeto de intercâmbio, então foi assim, a gente entrou no edital, e aí conseguiu, lá em 2009. E aí em 2011 eu participei de um campeonato que a gente ganhou a etapa sul-americana que aconteceu em São Paulo, a gente Que ganhou da chique! Argentina. Nossa E foi Senhora! representar o país na França. Uau! Depois, 2016. Não, 2014 eu fui. Aí, em 2014, a gente conseguiu, de novo, só que pela Secretaria de Cultura daqui de Brasília. Aí a gente foi 14, 15, 16 para um circuito europeu que é Eslováquia, Holanda, Nossa! Espanha. Eu fui para Alemanha também. Uau. E depois fui para os Estados Unidos conhecer o berço, onde Quando a gente fala enfim, você falou de vários incentivos, né? Uhum. Incentivo é importante? Conta, Demais. por que é importante? É fundamental, assim, eu acho que é a base, assim. Não É o tem que faz o nosso sonho sair do papel, não é? Os nossos exatamente. sonhos, eles saem dali e se tornam o que o nome já diz, realidade. né? A gente precisa lutar mais por políticas públicas de incentivo à cultura, né? Porque movimenta muito o país, né? Essa economia criativa, assim. E precisa muito acontecer de esse movimento mesmo para girar mais, para mais pessoas serem reconhecidas, né? Porque existe muita cultura no Brasil que não é reconhecida, que as pessoas nem conhecem, inclusive. E foi muito importante para a gente todo esse movimento de conseguir, né, começar a escrever projetos, estudar, enfim. E de fato ir, né? Circular pelo mundo. Exatamente. Que delícia. Uma coisa interessante, você é uma potência da dança, você já está aí no mercado há algum tempo, já atravessou o oceano algumas vezes, mas a gente vira e mexe, lida com temas que infelizmente a gente está em 2025 e ainda temos que lidar com machismo. Como é que você enfrenta isso? Então, é mais do que desafiador, assim, é angustiante, porque às vezes eu acho que tem um intervalinho, assim, existe eu acho que um boom, né, as ondas do feminismo vieram para dar essa movimentada e essa ascensão, assim, do tipo assim, olha, vocês estão fazendo errado, o patriarcado está destruindo vocês também, assim, sabe, é difícil lidar com uma cultura que é majoritariamente masculina. É muito difícil, assim, porque quando a gente pensa que, assim, nossa, está evoluindo, está melhorando, e a gente está tendo mais espaço, a gente não é mais só aquele cenário de fundo que ficava nos grupos, sabe? Antigamente acontecia muito isso. Tinha uma menina num grupo de 10, e aí
todo tipo de abusos que você possa imaginar acontece dentro desse movimento, assim. Não existe uma educação, sabe, para, tipo assim, fazer com que as pessoas entendam que as mulheres, né, precisam ter o seu espaço, as mulheres não são inferiores. Quando a gente foi para fora, inclusive, esse lugar que a gente foi para o Mundial, o Mundial, a parte feminina, né, a categoria feminina, que era em duplas, aconteciam numa sexta-feira dentro de uma boate com um lugar meio fechado, pequeno. No dia seguinte acontecia dos grupos, que muitos grupos era esses lugares que tinha 10 homens e uma mulher. E eram num estádio para 20 mil pessoas. Uau. E então, assim, a categoria que era de maior número homens, assim, era aberto para muitas pessoas verem. E foi a primeira vez que a gente viu, assim, tanta gente para assistir breaking, sabe? Porque na Europa realmente é um lugar que é muito popularizado, a cultura hip hop, enfim. Mas você vê como que eles invisibilizam mesmo, sabe? A dança que é das mulheres, assim. Isso em 2011, hoje em dia não, hoje em dia está nas Olimpíadas, e nas Olimpíadas precisa ter equidade de gênero, então evoluiu muito. Mas pequenas foi o quê? conquistas ainda, a gente ainda está lutando para... 15 anos, né? Tipo... a gente ainda está lutando, 2025 ainda queremos direitos iguais para homens e mulheres, ainda continuamos. Mas vamos lá, tem outro tema que eu também quero trocar com você, porque na dança parece que os bailarinos, as bailarinas têm data de validade. Passou dos 40, já vamos dando uma olhada para a aposentadoria. Como é que você vê isso? Você acha que tem essa necessidade? Ou você tem, sei lá, um dia eu me aposento disso, ou não, eu vou enfrentar o que vier e vou mostrar o meu trabalho até quando eu estiver viva e respirando. Como é que é enfrentar esse etarismo? Vou até cruzar a mudade. Quando eu entrei no curso de dança, eu achei que eu já estava entrando meio atrasada, porque eu entrei com 29 anos. Eu tenho 2 carreiras, eu sou maquiadora também e tal. Eu demorei um pouco a entrar. Você é maquiadora? Não diga. Foi ela que fez isso aqui, gente. Pois é, então. E aí, na dança, eu entrei meio tarde para me formar, né? Para entrar na questão, assim, para me profissionalizar, até como para eu poder dar aula, para eu poder ter uma formação. E quando eu entrei na dança, na licenciatura, eu comecei a ver que existia um universo de pessoas que poderiam trabalhar e existir pela dança, não só por conta dessa idade, sabe? Independente dessa validade. O feminismo também trouxe uma discussão sobre o etarismo, né, que é o preconceito com a idade, muito para a gente questionar mesmo o que acontece, desde um padrão imposto pelas mídias, pelo cinema, inclusive, né, se questiona muito a questão de atrizes pararem de fazer atuar. filmes de uma certa idade. Isso também acontece na dança, né? Na dança mais padronizada, naquela coisa do espetáculo, de você viajar apresentando para um público grande, ou até dançar no mainstream da música em grandes palcos, né? E tá esse corpo, essa dança, né? Que é muito do entretenimento, que é uma dança de uma virtuose, que a gente fala, né? Que é acrobática, que gera esse entretenimento, ela também pode trazer corpos variados, porque as pessoas precisam se identificar. Bom, a gente já se conhece há algum tempo, inclusive a gente já trabalhou juntos. E também agora um que convite. a gente conta. Aqui que a gente conta, vamos lá. A gente trabalhou juntos primeiro na residência, Meu Lugar, que está no YouTube, por aí, dá para encontrar no Instagram. Procure olhar no Núcleo de Pesquisa da Cena, o projeto Meu Lugar, né? Sim. É incrível. E a gente fez a Pavoa. Conta de onde é que saiu, porque deve ter imagem. A gente vai pôr imagem aqui também. Então, explica um pouco, conta pra gente. Então, a Pavoa surgiu de um sonho, né? Como vocês vão ler na sinopse. E eu tinha uma coisa de querer fazer espetáculo, assim, principalmente com essa coisa de entrar no curso de dança, e tinha um lugar de querer preencher espaços que o breaking não chegava. Os palcos,
ou até festivais que acontecem na rua ou que atingem públicos diferentes. E a residência, ela tinha um foco incrível, assim, na composição de solo, que era uma coisa que eu tinha esse sonho também. E aí, nossa, foi um casamento, assim, de muitas questões, assim, que aconteceram. Foi um presente, assim, eu tenho uma paixão imensa por esse projeto. Eu sou suspeita para falar também, porque eu sou louco por ele. Foi uma realização real, assim. E só concluindo da Pavoa, traz um lugar muito interessante do quanto o narcisismo ele acontece nessa realidade de rede social que a gente vive hoje em dia. Completamente. E para mim foi um passear ali por essa discussão, né? E teve uma poesia muito legal de uma socióloga lá de Recife, que eu amo, que é a Jéssica Petit. E eu questionar tudo isso é uma coisa do artista, né? Então, você falou essa coisa, né? Ser artista é isso. E para mim, eu sempre falo essa frase, assim, que a Jéssica que me trouxe, assim, esse olhar, esse estudo de entender que a dança, a arte é expressar a realidade social que a gente vive. E o hip hop é muito isso para mim, sabe? Questionar sempre todos esses lugares. Então, questionar, tipo, o narcisismo, questionar, tipo, o lugar de me fazer um ritual para eu poder começar uma dança. O que é esse lugar feminino de me arrumar ou não para eu começar uma dança. Então, eu queria trazer tudo isso dentro da Pavoa, sabe? Você conseguiu, tá lindo. Enfim, você é maquiadora, faz cinema, teatro, você tá no Inclassificáveis desde a primeira temporada. Conta um pouco, me conta, como é que é essa experiência? Maquiar a galera pra frente da tela e que vai ficar aquela coisa registrada. Nossa carona tá registrada aí no Inclassificáveis e pelo mundo. Eu comecei a maquiar adolescente, assim, pra ir pra escola, sabe? E aí Você era dessas? Era dessas. Ai, que delícia. Fase, anos 2000 ali. E aí eu consegui um emprego no shopping com 20 e poucos anos um quiosque de maquiagem. E aí passou depois um booker ali de agência de modelo e tipo, você faz maquiagem pra fora e tal, porque eu trabalho na agência e precisa para fazer as fotos. E aí eu já saí do quiosque, porque ninguém merece trabalhar no shopping, assim, o capitalismo venceu e irá vencer, né? Tipo, e aí eu fui trabalhar na agência, depois da agência fui fazendo algumas assistências em filmes, longa-metragens, mas umas participações bem poucas. E aí depois fui fazendo publicidade, aí fui mesclando com a área da dança, dei uma pausa assim nos grandes trabalhos quando eu estava na faculdade, mas desde 2001 eu sou maquiadora de cinema, publicidade, propaganda e fotografia, e, teatro, espetáculos, danças. Ai, obrigada. Gata, a gente tá quase encerrando o nosso papo, mas eu queria que você fizesse desse programa uma cápsula do tempo. Eu quero que você deixe um recado para Sandra do futuro. A Sandra de hoje vai gravar aqui com a gente uma mensagem para Sandra do futuro. Daqui um pouco você vai ver, daqui 1 ano, 2, o que você quer te contar daqui lá? Então, Sandrinha, você vai continuar crescendo nesse mundo artístico e você vai se surpreender muito com os lugares que você vai conseguir chegar e com tanto que você consegue ser diferente em muitos aspectos, você vai sempre se surpreender e conseguir surpreender as pessoas. E é isso, continue, que você vai longe. Gente, é difícil isso. Mas olha, evolui. Acho que a terapia tá fazendo efeito. Cara, eu tô orgulhoso. Que delícia que você tá aqui na frente das câmeras fazendo isso aqui comigo. Tô muito feliz. Porque, enfim, a gente... contar pro pessoal também como é que é a vivência dessa garota. Enfim, gente... Esse foi o Inclassificáveis de hoje. Botão de curtir, compartilhar, comentar. Fala para eles comentarem também. Gente, segue nosso canal Inclassificáveis, está no YouTube. Eu queria, antes de tudo, também agradecer
Porque essa equipe é muito incrível desde sempre, desde o começo, né? E também todos os projetos que essa equipe toda desenvolve, todas as pessoinhas que estão aqui. Sou muito fã, eu queria muito que vocês fossem tão fãs ainda, a ponto de segue, curte, compartilhe. Fala pra todo mundo, porque, tipo, é muito legal. Não só estar aqui por trás, mas também, né, o quanto que todas as pessoas que são entrevistadas são potentes. Incríveis, né? É uma e eu delícia. tô tão feliz de estar aqui justamente por ter, né, participado de todas e entender esse crescimento todo que vem acontecendo. E tá orgulhosa também, né? Que delícia, eu também tô, tá ficando bonito. Tá ficando cada vez mais bonito. E... Amor, o nosso papo acabou. A gente vai ter que falar agora só no camarim. Beijo, gente. Até o próximo programa. Até.